No dia 18 de junho de 1972, o voo 548 da British European decolou do aeroporto internacional de Heathrow, em Londres, com destino a Bruxelas. Mas, em poucos minutos de voo, algo deu terrivelmente errado e o avião estagnou, perdendo o total controle e despencando dos céus. Olá, eu sou Gustavo Santos e sejam bem-vindos ao Fast Aviação. Em 1972, a companhia aérea que hoje conhecemos como a gigante British Airways ainda não havia sido formada. Em seu lugar estavam duas companhias aéreas distintas, a British Overseas Airways Corporation, especializadas em voos internacionais de longo curso, e a British European Airways, conhecida como BIA, que operava rotas internacionais mais curtas dentro da Europa. Na época, a British European estava passando por uma turbulência significativa no local de trabalho. Muitos pilotos mais jovens queriam exigir salários mais altos e melhores condições de trabalho. Uma greve havia sido combinada para o final do mês, justamente o período que coincidia com uma alta estação na Europa. A tarde de domingo, 18 de junho, era feia e chuvosa. Na sala de operações da companhia, dezenas de pilotos encontravam-se para receber os briefings operacionais, antes de partirem rumo aos aviões que transportariam milhares de passageiros em serviços domésticos. Naquela tarde, um dos pilotos presentes na sala era o comandante Stanley Key, 51 anos e bastante respeitado por seus colegas por sua experiência profissional. Key comandaria o Tridente 1, um trijato de fabricação britânica concebido quase sob medida para a BIA, justamente sua maior operadora. O Tridente havia sido pioneiro em operações com visibilidade zero, um jato que havia realizado o primeiro pouso 100% automático e cego na história da aviação. A despeito disso, perdia feio em performance para seus competidores direto, o DC-9 e o Boeing 727. O comandante Key mal entrou na sala de operações e já foi confrontado por um primeiro oficial sênior que estava na sala. Key, um homem conhecido por falar pouco, reagiu de forma inesperada. Voltou-se ao autor do comentário e explodiu em xingamentos pesados. Completamente destemperado, o comandante teve que ser contido por colegas para não chegar a uma briga de fato com o primeiro oficial. Entre os que presenciaram a cena estavam dois tripulantes técnicos escalados para secundar Key no voo BIA 548, que naquela tarde deveria decolar de Londres com destino a Bruxelas, na Bélgica. O padrão adotado pela BIA era de tripular os seus tridentes com 3 pilotos, um deles fazendo a atribuição de engenheiro de voo. Se Key já era visto com respeito antes disso, certamente depois da explosão colérica do comandante, aumentou ainda mais o distanciamento e até mesmo o temor que despertava em seus jovens ajudantes. E isso teria consequências trágicas. Minutos depois da sua explosão colérica, Key foi pedir desculpas ao seu oponente, que, constrangido, aceitou. Key então convocou sua tripulação para juntos dirigirem-se ao Tridente UC, de prefixo Golf Alfa Romeo Papa Índia, que os conduziriam de Londres até a Bélgica com 6 tripulantes e 112 passageiros. O Tridente foi preparado para a partida e deixou o Terminal 2 pouco antes das 16 horas, iniciando o táxi para a pista 27. As condições meteorológicas apresentavam chuva leve e chuviscos ocasionais. Às 16 horas e 8 minutos, o avião recebeu autorização para a decolagem e foi orientado a acionar seu transponder no modo stand-by. Poucos segundos depois, o segundo oficial, Key Gley, confirmou as instruções. Testemunhas que assistiram à decolagem não notaram nada de anormal. 30 segundos depois de deixar o aeroporto, o Tridente passou pela marca de 700 pés e iniciou uma curva de 20 graus à esquerda. 10 segundos depois, ao cruzar 1000 pés, o piloto fez seu último contato com a torre de controle e pouco tempo depois comandou os slots para a posição in flight, ou seja, voo de cruzeiro.
E antes de narrar os últimos segundos do voo BE-548, é necessário explicar o funcionamento dos slats. Eles são superfícies metálicas planas, instaladas juntos à borda de ataque em dorso, parte inferior das asas. Quando acionados, se distendem para frente e para baixo, criando um perfil que represa a camada de ar sobre as asas, aumentando enormemente a sustentação das mesmas. São, portanto, superfícies fundamentais nos estágios iniciais e finais de um voo. O dispositivo reduz até 30 nós a velocidade de stall de um tridente, operando com aproximadamente 50 toneladas, como era o caso do Golf Alfa Romeo Papa Índia naquele momento. Ao contrário, a retração dos slats representara um acréscimo de 30 nós na velocidade mínima do voo, antes de provocar uma stall no tridente voando nessas condições. O tridente também era equipado com um sistema de prevenção de recuperação de stall, composto por 2 dispositivos. O primeiro era o Stick Shaker, que vigorosamente agitava a coluna de controle dos 2 pilotos, avisando-os de forma inequívoca que a velocidade da aeronave aproximava-se da velocidade de stall. O segundo, que funcionava imediatamente em seguida, era o Stick Pusher, que automaticamente empurrava a coluna de controle para frente. Desta forma, abaixando o nariz da aeronave e, como consequência, fazia com que ela, ao mergulhar, ganhasse velocidade. No momento em que foi recolhido os slats, o avião perdeu imediatamente a sustentação e entrou em stall. Mas seus 2 sistemas de prevenção de recuperação de stall entraram em ação. O Stick Shaker fez com que o manche vibrasse e o Stick Pusher colocou o nariz do avião para baixo numa tentativa de ganhar velocidade com o mergulho e recuperar a sustentação. O sistema recuperou o tridente de seu stall ao aumentar sua velocidade, mas desativou seu piloto automático. Ainda sem os slats, o tridente ainda não tinha condições de voar novamente, mas a tripulação pareceu não notar esse fato. E novamente seu sistema anti-stall entrou em ação. Porém, logo que entrou novamente em ação, ele foi desligado pela tripulação, o que condenou o avião. Sem os slats e seu sistema anti-stall e com cauda pesando, o jato começou a inclinar seu nariz 30 graus acima da linha do horizonte. Novamente ele entrou em stall e logo em seguida em uma condição irrecuperável chamada stall profundo. E assim, o avião parou de voar e começou a cair como uma pedra, colidindo com o terreno plano e descampado 22 segundos após entrar em stall profundo. O impacto foi de tal severidade que praticamente todos os seus ocupantes tiveram morte instantânea. E acabava ali o voo BE-548, 2 minutos e 25 segundos após a sua decolagem do aeroporto de Heathrow. Trevor Brooke, um garoto de 13 anos, levava seu cachorro para dar uma volta, quando ouviu um ruído ensurdecedor vindo dos encobertos céus naquela tarde de domingo. Morador das redondezas de Heathrow, Brooke estava acostumado ao ruído incessante dos motores de jato, mas naquele dia o ruído era diferente de todos. Aumentava a cada segundo. Olhando para cima, a princípio não viu nada, apenas o elevado ruído dos motores que ficava cada vez mais alto. De repente, do meio das nuvens, formou-se uma imagem de pesadelo. Sobre as camadas da nuvem surgiu um tridente caindo como uma pedra. Ainda absolutamente abismado com a cena que acabara de presenciar, Trevor correu para a residência mais próxima que encontrou e avisou aos seus moradores que acabara de acontecer. E voltou então correndo ao local, acompanhada pela dona da casa, que havia sido enfermeira nos tempos da Segunda Guerra. Apesar da severidade do impacto ter rompido os tanques de combustível do tridente, não havia fogo. Brooke e sua companheira entraram em meio aos destroços, procurando por sinais de vida. Encontraram apenas 2 passageiros moribundos. Minutos depois, no momento em que as primeiras equipes de resgate e bombeiros chegaram ao local da queda, já não havia sobreviventes entre os ocupantes do voo BE-548. O tridente não possuía um gravador de voz da cabine, apenas um gravador de dados. Apesar do rompimento dos tanques de combustível no momento da queda, não houve incêndio, facilitando a recuperação dos destroços. A tripulação estava concentrada em seguir uma norma para diminuir o ruído perto das casas e reduzir a potência após 90 segundos da decolagem.
Talvez por isso não notaram que ao puxar a alavanca de retração dos flaps, na verdade estava puxando a dos slats. Além disso, na autópsia, foi descoberto que o comandante havia sofrido um infarto cerca de 2 horas antes do voo. Provavelmente por conta de uma discussão com um membro da BIA, que eu falei anteriormente lá no início do vídeo. Então, descobriu-se que o comandante estava sofrendo efeitos do infarto no voo, o que explica suas mensagens curtas e engasgadas com a torre de controle. Soma-se isso ao clima com várias nuvens densas, o que deixava o tridente sem referências visuais. Quanto ao desligamento do sistema anti-stall, deveu-se ao fato dos membros da BIA não confiarem no sistema, que já havia apresentado falsos alarmes antes. Depois que concluíram a investigação, foram recomendadas mudanças no design das alavancas do flap e dos slats, para que seja diferente uma da outra, e um treinamento para uma melhor interação entre a tripulação no cockpit. E bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa seu like aqui embaixo e comenta aí o que você achou desse vídeo. Assista a outros vídeos.